Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, me desculpe, mas a garganta continua ainda um pouco ruim, mas vamos aqui anunciando a palavra de Deus. E o evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, depois que sai de Nazaré, vai morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, e ali Jesus vai sentar às margens do mar da Galileia. E aqui a gente precisa entender o simbolismo que essa passagem do Evangelho nos dá, e assim também a parábola que Jesus vai nos contar no Evangelho de hoje, a parábola do semeador, mas precisamos ficar atentos a essa figura de Jesus. Uma grande multidão se reúne em volta de Jesus, e Jesus entra na barca e fica sentado na barca, e as multidões ficavam de pé na praia. Aquela posição de Jesus sentar é a posição do mestre, aquele que senta, que tem autoridade, e a barca sempre foi tratada como a igreja. Então a palavra anunciada de Jesus é anunciada através da igreja. E Jesus também hoje, através das palavras, como o Evangelho, as parábolas, como o Evangelho diz que Jesus falou muitas coisas em parábolas, e hoje o Evangelho retrata uma especial, que é a parábola do semeador, que precisamos entender. Na sequência do Evangelho, os discípulos que estavam ali com Jesus também não entenderam a palavra do semeador, a parábola do semeador, vai pedir para Jesus explicar a parábola, e o próprio Jesus explica essa parábola do semeador. Jesus vai dizer que o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? É o próprio Jesus. E qual é a semente? É a palavra do reino de Deus. É o seu evangelho. Jesus veio ao mundo anunciar o reino de Deus. E assim ele pediu para os discípulos, quando saíram para evangelizar, para anunciar que o reino de Deus estava próximo. E Jesus vai usar que o semeador, enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Jesus vai nos explicar que essa palavra que cai, essa semente, que é a palavra de Deus, que cai à beira do caminho, é o coração que ouve, não entende a palavra, e ali é um terreno fácil
para que o maligno venha roubar essa semente do seu coração e da sua vida, com as seduções do mundo. Como você escutou a palavra de Jesus, você não entendeu, não viveu a palavra de Jesus, o maligno age para te desviar do caminho. Jesus vai falar também do terreno pedregoso, que Jesus vai dizer, onde não havia muita terra. As sementes brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Aqui Jesus vai nos explicar que esse terreno pedregoso é um coração receptivo à semente, receptivo à palavra de Deus, mas não tem profundidade essa terra por causa das pedras, mas ali, através da tribulação do dia a dia, essa palavra perturba o nosso coração e ali aquela palavra se perde. Como vai dizer Jesus, o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, secaram, porque não tinham raiz. Jesus também vai dizer na sua parábola que as sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Jesus nos explica que esse terreno espinhoso é o coração que recebe a palavra, mas é sufocado pelas tribulações do mundo, pelas preocupações, pelas ilusões terrenas, pelas seduções desse mundo. E aí a semente não cresce, a semente não produz os frutos. Mas Jesus vai falar um quarto terreno que a semente cai. A semente cai em terra boa e vai produzir frutos à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. E aí Jesus vai nos mostrar que o coração, além de receber a palavra, entende e põe em prática, produzindo muitos frutos. E a pergunta que fica para cada um de nós e para aquela multidão que cercava Jesus, qual é o tipo do nosso coração? O nosso coração, a palavra de Deus, está caindo em qual terreno? Em qual terreno o nosso coração está citado aqui nessa parábola do semeador? Somos o terreno, a semente que cai à beira do caminho? Somos a semente que cai no terreno pedregoso, cai no meio dos espinhos? O nosso coração é terra boa para a palavra de Deus. Se nós não estamos dando testemunho, não estamos vivendo a palavra de Deus, nosso coração é um dos 3 anteriores. Nosso coração não é terra boa, porque Jesus diz, o coração que tem, o terreno que tem terra boa, ele produz os frutos para o reino dos céus. Portanto, meus irmãos, se ainda não estamos produzindo os frutos para o reino de Deus, nosso coração ainda não é terra fértil para a palavra de Deus. Que nós peçamos a Deus a graça de adubar a cada dia o nosso coração com o seu amor, com a sua misericórdia, que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos escutar a palavra de Deus com mais amor, com mais atenção e, sobretudo, que nós possamos adubar, molhar, tirar todas as ervas daninhas do nosso coração para que essa semente cresça, torne-se árvore produtiva no nosso coração, na nossa vida, nos nossos irmãos, na nossa igreja e para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que
Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.